ajudam a contar uma história quase esquecida. Quase. As fotos lembram a marcha do dia 5 de julho de 1924, o começo de uma guerra civil em São Paulo, que durou 23 dias. Cerca de 300 mil pessoas deixaram a cidade, metade da população na época. O movimento não era bem uma novidade. 2 anos antes, militares revoltosos já tinham tentado dar um golpe de Estado no Rio de Janeiro. Essa tentativa, então, foi sufocada, mas os militares não ficaram satisfeitos e o conluio para derrubar o Arthur Bernardes, que era o presidente eleito, permaneceu agitando os quartéis no país inteiro. Entre os objetivos dos soldados rebeldes estavam a criação de um programa de alfabetização no país e a instauração do voto secreto. Em 1924, o plano era começar o golpe em São Paulo, e um ponto central era a região da Luz, onde ficava a sede da Força Pública, uma espécie de polícia militar da época. O quartel, que hoje abriga a rota, ficava bem perto de um recurso valioso para quem pretendia conquistar mais adesões. A torre da Estação da Luz era outro ponto estratégico para os revoltosos. Era do alto dela que eles conseguiam ver a São Paulo praticamente inteira em 1924. Daqui, da estação, também partiam os trilhos em direção a Santos, para onde eles queriam levar a sua luta. Perto daqui também ficava o acesso para a estrada de ferro que levava ao Rio de Janeiro. Era por meio dela que eles queriam chegar na capital do país daquela época e dar um golpe de Estado no presidente da República. Houve resistência desde as primeiras horas do levante. Resultado, combates pelas ruas e avenidas da capital. Tanto os rebeldes quanto os legalistas, como eram chamados quem apoiava o governo, pegavam o que tinham à mão para construir barricadas e trincheiras. Até carros serviam para conter o outro lado. Eles retiravam aquelas pedras, os paralelepípedos, juntavam e eram o principal material utilizado nas trincheiras. Mas também foi utilizado sacas de açúcar, feno, qualquer material que se juntasse ali pudesse o quê? Impedir que o projétil lançado pelo combatente inimigo pudesse atravessar. O que nós estamos falando? Nós estamos falando de luta. Nós estamos falando de arma, canhão, granada, bomba. Parte dessa história ficou registrada em fotos como essa, que mostra 3 homens com um fuzil em plena Duque de Caxias. Ou essa, de uma casa destruída por uma granada na rua Caetano Pinto, no Brás. 3 bombas atingiram o Liceu Sagrado Coração, logo no primeiro dia da revolta. Os portões da Alameda Glete, no bairro dos Campos Elíseos, guardam marcas de tiro disparados 100 anos atrás. Na Chaminé da Luz, ainda hoje dá para ver as cicatrizes do combate. Nossa! Viaduto Santa Ifigênia. Hoje ele está em obras, mas mesmo assim milhares de pessoas passam por ele todos os dias sem problema. Mas há exatamente 100 anos, atravessar esses 300 metros era uma missão impossível. Os rebeldes já tinham dominado o centro antigo da cidade, que fica daquele lado. Eles queriam atravessar por aqui, andar cerca de 1 quilômetro até chegar na casa do presidente da província de São Paulo, que era o nome do cargo do governador do estado naquela época. Mas aqui eles encontraram um pelotão que era fiel ao governo do estado e ao governo federal. Isso daqui virou um campo de batalha. Qualquer um que desse um passo em falso estaria debaixo de fogo cruzado. Numa das pontas do viaduto, a igreja Santa Ifigênia mantém na fachada os sinais daqueles tiroteios. Nós buscamos sempre mostrar as marcas de tiro, já temos um folhetinho preparado, falando da história da Revolução. A Revolução ela é sempre um momento muito triste, né? É a falência do diálogo, mas deve ser sempre rememorado para que não ocorra novamente. Verdade. Foram dias de tiroteios intensos. A revolta foi abafada depois de um bombardeio coordenado pelo governador Carlos de Campos, o presidente da República, Arthur Bernardes, e militares do Exército vindos de outros estados. Esse bombardeio
terrificante, acabou atacando bairros populares, tanto na zona leste da capital, como Moca, Belém, Brás, aqui no centro da cidade, Campos Elíseos, também no sul da cidade de São Paulo, como Paraíso, Vila Mariana, ou seja, toda a cidade o negócio foi foi feio. bombardeada pelas tropas legalistas, né, com o aval do presidente da República, o ministro da Guerra, o presidente do estado, que era o governador do estado de São Paulo. As bombas mataram pelo menos 500 civis em 23 dias. Destruíram milhares de lojas, casas e até indústrias. A imponente fábrica de tecidos da família Crespi foi destruída na Moca. Hoje, o prédio reconstruído se tornou um supermercado. Diante da impossibilidade de vencer a enorme força do Exército Nacional favorável ao Arthur Bernardes, eles decidiram, então, se retirar da cidade. Começaram a carregar os trens, montaram algumas trincheiras falsas com soldados de palha. Disfarçadamente, eles foram carregando os trens e foram embora. E foram para o interior. Quase nenhum monumento ou homenagem foi feito sobre aqueles dias. Mas a lembrança permaneceu na memória de quem viveu aquela experiência de perto. Eu tinha uma tia-avó que passou pela Revolução de 1924, ela era mocinha, né? E quando eu era criancinha, ela já idosa, não deixava que negássemos comida. Quando reclamávamos que alguma comida não era agradável, ela nos dava bronca e dizia: quando tiver guerra, possivelmente só vai ter isso para comer. Então nunca negue comida. Para ela, que já era uma velhinha, aquela fome que ela tinha passado na infância tinha marcado. Ela não conseguia esquecer a fome que passou durante a Revolução de 24. A cidade de São Paulo foi o palco e vítima de uma tentativa de um golpe de Estado fracassado. E quem constrói a memória oficial? São os poderosos. E os poderosos não estavam nessa revolução. Algumas igrejas eram